Olá, bem-vindo ao meu canal Diamantes Indestrutíveis. Eu sou Letícia Patrocínio, comunicóloga, e minha missão aqui é levar até vocês conteúdos, entrevistas com profissionais especializados. E o tema que eu vou falar hoje, que é tão queridinho meu, que faz a gente se tornar aí um diamante indestrutível, que é o que eu procuro levar na minha vida e para vocês. Então, vou começar a apresentar ele, que é meu amigo, se tornou meu amigo pessoal. Então, hoje é uma entrevista muito importante e especial. Além disso, ele é professor de autoconhecimento, especializado em metafísica, em cromoterapia e também graduado e licenciado em psicologia. Então, bem-vindo, Marcel Albert. Olá, Lelê! Tudo bem com você? Tudo ótimo! Que maravilha, hein? Quantas coisas você faz, gente? Muitas coisas, né? Especialista em educação interior. Olha, isso mesmo. Vou querer saber tudo. Não sei se eu sou tão especialista assim, mas tenho uma trajetória aí que acho que pode acrescentar um pouquinho pro pessoal que está assistindo a gente. Muito bem, então vamos começar. Primeira pergunta que eu separei aí para você é: em que momento aí da sua caminhada de vida, de estudos e tudo mais, de formação, que você percebeu que nós, seres humanos, precisamos nos educar aí interiormente? Aí, antes de mais nada, eu não posso deixar de agradecer o convite para este projeto seu, que eu tenho muita admiração. Eu acredito muito nesse poder da comunicação, né? E tanto que eu sou professor de autoconhecimento e eu trabalho com o comunicar, então eu admiro muito você, o seu programa. Eu já assisti o vídeo que você fez com a Vanessa, ficou muito bacana, inclusive eu recomendo para você assistir, que está muito bacana, porque você tem essa característica de trazer o essencial, o profundo do seu convidado, e eu acho muito bacana. Muito obrigado. E eu que agradeço, porque eu admiro o trabalho dele também. Nós nos admiramos, né, Lê? Sim. Que legal. E assim, o momento da minha vida, Lê, eu acho que eu sempre falo que eu sempre fui muito tímido, né? Eu sempre fui uma pessoa muito... Eu tinha uma característica mais embotada, né? Eu fui um adolescente extremamente envergonhado, né? Não queria aparecer e tal. E isso me causava uma ansiedade profunda, né? Toda vez que eu precisava falar com alguém sobre alguma coisa, isso acabava de alguma forma trazendo aquela ansiedade, aquele desconforto que foi desenvolvendo entre inúmeras causas, obviamente, mas foi desenvolvendo para uma síndrome do pânico, né? Eu sempre tinha esta vontade de aparecer, essa vontade de, poxa, eu queria ser bem desenvolto ao falar com as pessoas, sempre eu queria ser de alguma maneira uma pessoa que desenrolava com as pessoas, tal, e isso trazia uma tensão cada vez maior, né? Uhum. E essa ansiedade cada vez mais forte, acontecendo até gerar a síndrome do pânico. E eu acho que... E aí, né, começando a buscar autoconhecimento, fiz terapia e comecei a estudar bastante metafísica. A metafísica entrou na minha vida nesse momento, né? Porque a metafísica fala assim pra gente, né? Poxa, você é 100% responsável pelo que acontece com você. Lógico, no momento eu não entendi aquilo exatamente com propriedade, né? Mas aquilo me incomodou de alguma forma, no sentido assim, né? Poxa, se eu tô fazendo isso comigo, em que momento que eu posso aprender a desfazer? Uhum. Aí já vem esse gancho com aprender, né? E eu comecei a querer me estudar, até que eu comecei a entender nesse processo todo o quanto é importante eu aparecer,
o quanto é importante eu conseguir desenrolar um assunto, né? O quanto é importante, né? Eu lembro numa festinha de 15 anos de uma amiga, de uma prima minha, que, poxa, daí abriu aquele baile e eu queria dançar, e a perna querendo, né, se mexer Não tinha coragem. não tinha coragem, né? E aí estudando, né, eu comecei a reparar, olha, a ansiedade ela aumenta quando eu quero aparecer, só que como eu sou tímido, eu tenho vergonha, eu seguro, aquilo fica grande. Então acho que foi nesse momento da minha vida, né, quando eu comecei a entender que tem a ver comigo, não tem a ver com outro, não tem a ver com nenhum outro processo, né? Começou a me chamar a atenção isso. Esse lance de, não, parece que é importante a gente olhar para dentro. Uhum. Então foi isso, acho que foi nesse momento. Então faz muito tempo. Lógico, eu tinha por volta dos meus 13, 14 anos. A síndrome do pânico me acompanhou até os 22, 23, com crises, essas crises fortes mesmo. Idade adulta já, que né? dá, né, tal. Que aí depois eu fui trabalhando isso ao longo de todo o processo de autoconhecimento e hoje ela está estabilizada. Mas acho que é comum, né, entre os profissionais da nossa área que trabalha com o ser humano e tal, é comum, né, cada um tem a sua história, um pouquinho de sofrimento emocional, de sofrimento Sim. interno, que acho que estimula a gente a querer investigar formas de ajudar o outro a não passar por isso, né? Acho que tem um pouco a ver com isso. Sim, tem sim. Vocês viram que interessante? 14 anos ele percebeu isso. E aí, uma coisa interessante, né? Não sei, eu tenho na minha vida, não sei você, mas eu conheço pessoas idosas que são ainda, que ainda não entenderam, né? E não é necessariamente um problema isso, mas o problema é você não, acho que procurar, né, tentar sair desse lugar. Então, se você conhece essas pessoas ou é uma delas, fica aí que o cutuco tá vindo. Eu acho que é isso, a pessoa, né, inclusive é a parte que mais me toca, né, com relação ao meu trabalho, à minha profissão, é ver a pessoa passar a vida inteira e passa, viu? Despercebido de si mesmo. Uhum. Ela tá fazendo o que aqui na vida? Uhum. Ela tá trabalhando? Ela tá fazendo almoço? Tá fazendo janta? Tá dormindo? Tá escovando o dente? É sobrevivência, ok, mas é o mínimo. Mas pra quê? Exato. Né? Tipo, pra quê? Qual que é a... se a pessoa ainda ela tem uma religião, né, e ela tá engajada com algo, com um propósito maior que ela, você vê que ainda essas atitudes dela têm um significado. O que mais me toca é essas pessoas que parece ter uma ausência de significado. Por que você trabalha? Porque tem que trabalhar, porque se não trabalhar não come, não sei o quê. Tá, mas pra quê? Né? Então, né, você falou quando a pessoa chega na aposentadoria, eu acho que é o grande estopim. Por quê? Porque ela passa a vida inteira na roleta do rato, né? Uhum. Fazendo. A hora que aposenta, que ela fala, ufa, agora vai ser lindo, vai ser ótimo. Aí ela fica doente, aí ela entra em uma depressão profunda. Acontece mil e uma coisa. Por quê? Porque parece que tá aí agora. Uhum. E agora, o que sobrou? Né? Então você tocou num assunto que eu acho que a grande força motriz do meu trabalho é isso, né? Eu quero trabalhar com as pessoas para trazer essa atenção, né? Esse foco, esse propósito mais profundo delas com elas mesmas. Legal. E aí, falando em trabalho, eu quero entender esse ponto também. Onde foi que você entendeu que o seu trabalho não é uma terapia e sim uma aula de educação interior, né? Um professor de autoconhecimento? Qual que é a diferença também? Legal. Eu acho que tem a ver com isso, né? Com esse... com essa minha trajetória. Eu comecei a perceber que a ansiedade, ela
ela passa se você usar algumas técnicas, né? Tem técnicas maravilhosas para trabalhar a ansiedade. A meditação eu acho que é a principal, né? Só que eu também comecei a perceber, né, que eu também usava a meditação só como analgésico, Só para aliviar. só para aliviar. Daí depois que ficava bom, eu tava lá no mundo de novo. Que é o que nós fazemos muito, né? A maioria Exato. de nós é um remedinho. Exato. Então eu comecei a perceber que tá, você vai fazendo o processo, você vai meditando, você vai criando ferramentas, só que tudo isso vai servindo para você como analgésico. E aí eu brinco com os meus alunos, né? Porque eu vejo que o problema não é quando eles estão mal. Porque quando eles estão mal é apenas o sistema interno dele chamando atenção porque algo te está faltando, né? Uhum. Tem alguma coisa errada, então te deixa mal, né? No sentido do corpo, da medicina, quando você fica doente, né? Quando você fica doente é porque alguma coisa está errada, não é assim? Internamente é a mesma coisa. Quando você tá mal, quando você tá com aquela crise de ansiedade, quando você tá ou com aquela deprê, você tá mal, tá triste excessivamente e tal, aquilo tá sinalizando que tem alguma coisa errada com você. Esse momento, ótimo, por quê? Porque você vai cuidar. Maravilhoso, não tem problema nenhum. E tem inúmeros profissionais para cuidar disso, né? Para ajudar você a sair disso, não sei o quê. Mas eu comecei a perceber que o legal para mim, né, na minha experiência, é quando eu tava bem. Porque quando eu tava bem, aquela vontade incrível de não acessar, de não olhar para mim, aquela vontade incrível de me distrair, né? Imagina, eu tímido, tudo, quando eu aprendi algumas, vou dizer técnicas, não sei se é exatamente técnicas, Lê, mas eu criei alguns mecanismos que ajudavam eu me desinibir. Uhum. Fazer umas piadinhas, né, principalmente 14, 15 anos, 16 anos com as meninas, né, eu via que só chegar ali me inibia, não sei o que, eu começava a fazer algumas piadinhas, não sei o que, e começava a funcionar melhor. Aí eu comecei a reparar que, poxa, então quando eu tô bem, eu quero estar com as pessoas, eu quero estar, né? E aí eu via que volta e meia vinha aquelas baixas de novo, tal, não sei o quê. Então eu comecei a reparar que o importante, né, no meu processo era aproveitar quando eu estava bem. Tá. Por quê? Quando eu estou bem, aí eu estou com a clareza, com a serenidade, com o discernimento para conseguir me conhecer. Uhum. Porque quando eu tô mal, imagina, né? Você consegue ver o fundo de uma lagoa assim, ó, se a água tá agitada? Não. Não, você só consegue ver quando ela tá calma, quando ela tá serena. E outra, quando tá mal, dói mais também, né? Lógico, você quer tirar aquela dor de alguma maneira, né? Então eu percebi que meu trabalho como terapeuta, ele não era tão gratificante assim pra mim. Por quê? Poxa, cara, lógico que é legal, não vou falar que eu não gostava, né? Lógico que é legal tirar a pessoa do sofrimento, né? Putz, você vê a pessoa voltar a ficar bem, isso é maravilhoso. Mas eu senti que não era muito o meu lance. Até porque não foi assim que eu fiz comigo. Uhum. Comigo, eu comecei a me aprofundar e descobrir coisas maravilhosas em mim quando eu comecei a olhar para mim quando eu tô bem. Tá. E aí eu comecei, sem perceber, não foi uma coisa também muito planejada, vou ser professor de autoconhecimento. Mas eu comecei a perceber que eu gostava mais, por exemplo, fazer uma terapia com a pessoa e quando ela tava bem, aí eu queria, não, agora que vai começar o trabalho, eu brincava com ela, né? Agora que vai começar o trabalho, porque agora você vai conhecer você, porque você tá calma. Uhum. Você tá serena. Antes não deu pra conhecer ainda. Você conheceu um pouco de como que é sentir ansiedade, como parar a ansiedade. Você conheceu essas coisas que são legais, mas ainda são superficiais. Uhum. Você vai conseguir conhecer você mesmo quando você olha profundo. E quando você olha profundo, você precisa estar bem. O mar não pode estar agitado, a água não pode estar agitada.
E aí, nesse processo, o que acontece? A gente mexe um pouquinho no fundo. Imagina você, a água tá calma, né? Você põe a água numa bacia. Pode fazer esse exercício. Põe a água numa bacia e tenta, né? Na hora que você põe a mão, ela já agita a água. Uhum. Aí, se tiver alguma coisa lá no fundo, já não dá pra ver. Aí você tem que ir devagarzinho, devagarzinho. Então, eu comecei, sem perceber, a criar um processo. Que, conforme a gente vai afundando, aprofundando, dá aquela agitada, opa, então espera acalmar. Aí eu vi que meu trabalho, ele não era um trabalho que, começo, meio e fim, né, Acabou. pontual, rápido, um final de semana, um mês, tal. Não, pera, por quê? Porque vai ter esse processo, você vai se agitar quando você começar a conhecer coisas em você que você não gosta muito. Você vai começar a mexer com você. E aí o trabalho ele precisa, né, dar essa pausa. Aí você falando, né, a diferença de uma terapia. Cara, o meu trabalho ele acaba sendo terapêutico, claro. Mas no sentido de que tudo que faz bem para você acaba sendo terapêutico. Uhum. Né? Então não é com o propósito de ser uma terapia. Mas quando o meu aluno ele faz um trabalho de autoconhecimento profundo comigo, junto com uma terapia, com outro profissional, nossa, o trabalho fica ainda mais incrível. Por quê? Porque a gente consegue, né, enquanto você vai aprofundando, mexendo, né, você vai tendo essa habilidade de acalmando as suas emoções, a água, né, da analogia que eu estou fazendo, enquanto você vai se aprofundando. E a minha realização profissional tem a ver quando a gente chega num ponto tão profundo que eu chamo de intimidade. A intimidade, né, é quando a gente está despido de qualquer papel. Qualquer papel. Não importa mais se eu sou professor, se eu sou terapeuta, se eu sou marido, se eu sou esposo, se eu sou pai, se eu sou filho. O que importa é o que eu estou sentindo enquanto humano, enquanto ser. Quando a pessoa chega, começa a ter acesso a isso, ela se torna muito autêntica. Por quê? Porque ela tá num ponto que ela tá inabalável mesmo. Não importa o que você vai pensar dela, mas não porque você não é importante. Mas é porque tudo que você fala sobre ela, ela sabe se aquilo tem a ver com ela realmente ou não. É intimidade, sabe? Eu tô próximo de mim. Então eu sei, nossa, o que ela falou, olha, ela tá me chamando a atenção, uma coisa que sempre aparece. Ou seja, até mesmo a sua opinião sobre mim acaba virando um diálogo interno comigo mesmo e não uma discussão com você. Eu acho isso fantástico. A minha realização profissional com certeza tem a ver com isso. Muito legal. Vocês perceberam que é bem mais profundo, porque acredito que muita gente aí que está assistindo usa, né, desses recursos que a gente falou aqui, ou um remédio, ou claro, em alguns momentos ele é importante, talvez seja necessário, mas o convite aqui é, vamos olhar mais um pouquinho, vamos olhar mais fundo, porque tem coisa aí para ser vista. Então, legal. Aí, agora eu quero entrar na próxima pergunta, mas falar um pouquinho do... que eu não sei se você que está assistindo provavelmente você não sabe, mas eu fiz curso com ele na escola, que a gente vai falar. Sim, foi maravilhoso o seu curso. Eu fiz o curso com ele, depois fiz uma formação para ser professora, enfim, depois fizemos outro, não sei se eu posso chamar de curso, mas para falar do propósito, e aí estamos aqui gravando um vídeo, mas então eu consigo falar com um pouco mais de propriedade sobre o curso por ter passado por ele. Então isso que você descreveu realmente é bastante de profundo, assim, porque eu fico pensando, né, como que você chegou nesse lugar onde você disse, eu observei lá atrás que eu precisava me educar. E aí, que horas então você chegou nesse lugar onde você entendeu que eu preciso criar o meu método?
Eu preciso criar uma escola de educação interior para poder educar esses seres humaninhos mal educados. Inclusive você, Com né? certeza, começando comigo. Não tem dúvida. Eu acho que não teve um momento. Eu acho que tudo foi. Ele começou durante os processos, né? Eu como terapeuta. E aí eu comecei naturalmente a selecionar, né? As pessoas. Eu queria pegar a hora que ela estava bem, né? Então por um tempo eu fiz muito esse trabalho, né? De deixa eu ajudar a pessoa a ficar bem para eu começar um trabalho que eu gosto de fazer. Mas aos poucos eu fui meio que separando. Tá, então não é exatamente uma terapia. Tá. Né? Então, aos poucos, eu fui ficando mais com essas pessoas que estavam dispostas a ter e criar um relacionamento consigo mesmo, independente de se elas estavam num bom momento emocional ou não, né? Mas principalmente se elas estão num bom momento emocional, que é a hora de aprofundar. E aí, né? Um a um, né? Você foi uma das pessoas que participou muito desse processo de transição. Um a um, né? A gente vai desenvolvendo ferramentas, técnicas, no grupo de estudos que a gente tem aqui, inclusive o qual que você faz parte e lidera, se a gente puder falar um pouquinho depois a gente fala, mas falando do grupo de estudo, por quê? Porque todo o trabalho ele foi feito comigo, né? Primeiro comigo, primeiro aqui. E aí, como era um formato que eu estava desenvolvendo no sentido de, poxa, deixa eu analisar como que eu me sinto perante isso. Então a gente foi criando exercícios e colocar no grupo de estudos, que é o quê? Colocar em teste, né? Para as pessoas ajudarem a analisar o meu processo e também elas participarem como cobaias, né? Nossa, se esse exercício funcionou bem para mim, vamos ver se ele funciona bem para você? Então foi uma coisa meio que orgânica, sabe? Nessa de curioso mesmo, né? Não, funcionou bem para mim, vamos ver se funciona para você. Nessa funcionou para você, vamos ver se esse exercício com outro. Aí eu fui naturalmente testando aqui num grupo de estudos e eu fui trazendo para os meus alunos, né? Faz esse exercício. Vamos ver. Semana que vem você me conta. Uhum. E aí quando viu, né? Traz por escrito, vamos estudar junto. Aí quando viu já começou a ter uma estrutura, né? Aí eu comecei a sentir a necessidade de falar, não, ó, esse tipo de exercício a pessoa precisa já tá com um nível de autoconhecimento um pouquinho mais avançado. Então deixa eu segurar esse exercício que eu acabei de criar e deixa eu ajudar ela a chegar nesse ponto. Entende? Quando eu fui ver, eu tinha um método. Uhum. Né? E aí o trabalho foi só de ir amarrando uma coisa com a outra, daí dividindo em níveis de consciência. Hoje Tem 7? eu como cromoterapeuta, né, estudando sempre a energia das cores, das 7 cores do arco-íris, tudo. Aí eu fui só linkando uma coisa com a outra. Para mim foi muito orgânico. Não é uma coisa que eu pensei exatamente em fazer. Foi acontecendo. E a escola também, né? Porque se você começou com método, acredito que a escola foi o passo seguinte. E tendo um método, precisou ter uma escola? Fui me dando conta que isso era uma escola. Tá. Né? Fui me dando conta e aí foi o processo meio que de aceitar e de formalizar. Uma coisa vai puxando a outra, né? O meu papel como terapeuta começou a ficar desconfortável. Não, peraí, porque o terapeuta vai com o terapeuta lá, depois você vem comigo que eu quero te ensinar umas coisas. Aí eu lembro de que eu ficava mais feliz em comemorar o dia dos professores do que o dia do terapeuta, né? Então é uma questão de identidade mesmo, que eu fui me identificando, né? E aí uma coisa vai puxando a outra, de repente, não, isso aqui não é um espaço terapêutico, isso é uma escola. E aí foi mudando a nomenclatura aos poucos, encaixando, e quando vê,
E a gente tem uma escola que esse ano, inclusive, estamos comemorando 18 anos. Você vê só a maioridade, hein? Já estamos entrando na maioridade. Ai, minha nossa. Que gostoso. Você sabe que eu me lembro bem isso que ele comentou sobre isso, quando eu comecei a história das águas. Porque quando ele começou a contar, me veio muito na cabeça assim, então eu só vou entrar quando eu estiver bem. Não, gente, não é isso. Porque eu entrei aqui em 2014, eu estava longe de estar bem. Eu estava longe, eu estava totalmente precisando ali de um auxílio realmente, de me conhecer internamente. Então, mas o que aconteceu quando eu cheguei aqui? Precisei aprender o básico ali sobre mim. E aí a água ficou um pouquinho calma, e aí eu consegui indo enxergando as coisas, mas sempre oscilando entre uma coisa e outra. Então, isso que você tá falando, né, é bem interessante dessa criação, desse método e dessa escola que realmente a gente não encontra muito por aí. Então, legal. Então, mas o que você ensina exatamente, assim? E tem um resultado? Palavrinha que você não gosta. Como que é? Ai, gente, resultado, né? Por que não? O que é resultado para você? Já começa por aí, né? Hoje é muito interessante falar sobre isso, porque quando você está com uma dor de cabeça, né? O que é o resultado? Que pare a dor de cabeça. Isso. Como? Não importa. Desde que pare a dor de cabeça. Uhum. Aí, então... Se eu tomar um remédio, tanto faz. Se é pra fazer uma terapia, eu faço. Se é pra fazer uma meditação, eu faço. Não importa, eu só quero que pare o resultado. Ou seja, você tá sempre com foco no resultado. E aí, na hora que você atinge aquele resultado, pouco importa o caminho que você percorreu, mesmo que esse caminho tenha te dado um efeito colateral danado, tenha mudado você na essência, né? Uhum. Então, quando você fala, eu não gosto dessa coisa de resultado, na verdade, eu amo o resultado. Tudo que eu faço é por resultado. Uhum. Tudo que eu faço... Ou seja, se a pessoa ficou um mês estudando comigo, 2 meses, e não mudou nada na vida dela, então é porque não rolou. Não tem resultado. Não mudou nada. Agora, o que eu não gosto é assim... Eu vou até trazer uma experiência da época que eu me especializei em medo de dirigir. Tá. Né? Inclusive, eu acho que faz um gancho legal que talvez eu não trouxe na hora que você me perguntou como que eu construí. Mas na época, assim, né, eu queria lidar com as pessoas, tal, e eu fui ser instrutor de autoescola porque eu queria estar em contato com as pessoas. Eu ainda não era terapeuta, não sei o quê. E aí eu fui criando, conforme eu fui estudando a metafísica, né, o autoconhecimento, eu fui colocando isso para os meus alunos de direção. E aí eu comecei a ficar bom e especializado em medo de dirigir. Tá. Né? E essa coisa do resultado já vem desde aí, né, esse incômodo com o resultado. Por quê? Porque o aluno sentava aqui e... Só quer passar, né? Não, na verdade eu dava aula para pessoas habilitadas, né? Eu trabalhei um tempo na autoescola, que tinha esse lance, mas a pessoa já era habilitada, certo. E ela queria perder o medo de dirigir. E aí eu fiz por muito tempo esse trabalho, maravilhoso esse trabalho, porque eu desenvolvi muito do processo que tem hoje na escola, eu desenvolvi muito dentro de um carro, né, com a pessoa ali. Por quê? Porque ela tem... Qual que é o resultado que ela quer? Ela quer sair dirigindo, ela quer ter autonomia. O que eu faço hoje no meu trabalho? Quero dar autonomia interna para ela. Uhum. Eu quero que ela conheça ela de uma forma que ela não dependa da validação do outro. Né? Que ela consiga superar a crítica que o outro fala, porque você vai ser criticado. Tudo que você fizer vai ser criticado. Né? Esse programa aqui vai ser criticado. Tudo. Tá? Mas você tem que ter essa habilidade de saber, né? Tá autônomo com relação a isso. E esse negócio do resultado, Lê, era assim, né? A pessoa sempre vinha, sempre, modo de dizer, mas era comum a pessoa sentar aqui. Quantas aulas eu preciso
Ou seja, ela não está dando a mínima, é até um desrespeito. Aí começa a entrar nessa coisa de respeito que tem a ver com educação. É até um desrespeito por ela e pelo profissional que ela contratou, né? Tipo, ou seja, ela não quer saber o que eu vou fazer com ela, desde que eu tire ela dali. Isso é um desrespeito, é uma insensibilidade mesmo, né? Porque você não está respeitando nem o seu processo e nem a sua própria dificuldade. Por isso que muitas pessoas traumatizam mesmo e não conseguem. Porque ela quer o resultado e não deu o resultado, já tentei mesmo. Mas muitas vezes, se você avaliar o seu processo, você vê por que você não está conseguindo e você consegue mexer ali naquela causa que ela é mais interna do que da prática em si. Aí essa experiência me ensinou o quê? Eu sempre falava, relaxa, quantas aulas precisar, né? Claro, ela está preocupada com quanto ela vai gastar, tudo, sim, mas o resultado ele vinha sempre, Lê, sempre, 100% das vezes, quando a pessoa estava desencanada com o resultado. A pessoa que chegava e falava, Marcel, quantas aulas precisar, né? Eu conheci o seu trabalho, eu fui indicado o seu trabalho, né? A pessoa falou muito bem. Quantas aulas precisar, né? Eu vou passar por um processo com você. Olha que legal. Essa pessoa, lamentavelmente para mim, fazia uma aula fazia poucas aulas, já tava. Agora aquela que queria para ontem. Mas dava trabalho, hein? Me dá trabalho, não sei o quê, porque precisa desconstruir isso. E aí eu trouxe isso para a escola, né? Quando você me pergunta qual que é o resultado, primeiro, o que é resultado para você? O que é resultado? Eu estou falando de uma coisa, de autoconhecimento, eu estou falando de você conhecer uma pessoa. Então quer dizer que você vai entrar num relacionamento? Qual que é o resultado? Eu quero conhecer ela em 2 dias. Desculpa, você vai estar 20 anos com ela e não vai conhecer ela ainda ela vai te surpreender. Imagina você, conhecendo você. Ou seja, nós estamos falando de coisas que vai acontecer com você que você não tem nem ideia de como vai ser. Então esse resultado que eu quero me sentir mais isso, que as pessoas... provavelmente ela não vai ser minha aluna, meu aluno. Sim. Porque, né, eu já vou sair desse resultado. Isso não é resultado. Mas, como eu disse no começo, eu gosto do resultado. Sim, deu para entender. Qual que é o resultado que eu quero, né, que eu vejo? A pessoa conseguindo se relacionar com ela. Ela conseguindo aceitar ela como ela é. Que é muito mais difícil. Muitas vezes aceitar que aquele resultado que eu tanto quero não é pra mim. Conhecer isso é muito mais profundo, Lê. Sim. E tem coisas que é pra mim, tem coisas que não é. É que hoje em dia também nós estamos numa era que facilita a gente já não quer olhar pra gente. Sim. Porque dói, né? É chato, você não quer olhar aí pra sua coisinha, pra sua sombrinha. Nem eu. Mas o mundo de hoje também facilita tudo rápido. A gente precisa ter as coisas para ontem. E aí eu tô no celular, eu tô falando com não sei quem, eu tô fazendo serviço, eu tô vendo série, eu tô trabalhando. Então ele também não facilita. E estamos o tempo todo sendo ali alimentados e absorvendo conteúdos onde você precisa conseguir alcançar um resultado e não somos ensinados, vou dizer assim, a gente não aprende isso, que na verdade a gente precisa viver o processo, a gente precisa aprender e curtir a coisa que parece que é piegas, mas é o curtir a caminhada ali, o momento, e viver esse processo e não pensar no resultado em si. A minha experiência, ela mostra o grande paradoxo que é essa vida que a gente está vivendo, essa vida moderna da correria, né? Porque quanto mais eu corro, menos eu saio do lugar. Então quando, a princípio, quando eu falo, nossa, que resultado que você vai ter? Então eu não quero, porque isso vai demorar pra caramba. Quando na verdade isso é comum. Às vezes eu pego o aluno que ia começar comigo,
não começa, ele volta depois de 10 anos e eu vejo que ele está no mesmo lugar. Sim. Sabe o que é? Eu vejo quando eu cheguei aqui, é porque quando eu cheguei aqui eu realmente queria uma mudança e eu não estava muito, nesse momento eu não pensei nisso, queria uma mudança interna, tá? Não pensei em tempo, porque eu me lembro que foi dito um tempo aqui, mais ou menos, em torno mais ou menos de 2 anos, algo assim. Só que tem várias pessoas que a gente conversou aqui que falavam esse tempo, acha muito. Só que ela não para perceber isso que você tá falando. Pera, mas eu tô há quanto tempo na minha vida nesse mesmo processo? Tô há 5, tô há 8, tô há 10. O que é um ano? O que são 2 anos? Para você se conhecer e buscar esse processo, você se entender para tentar florescer uma coisa melhor, né? Mas a gente fica no imediatismo, mas é porque não quer de verdade, né? E aí vira esse paradoxo, que a pessoa não sai do lugar mesmo e, enfim. Acho que essa analogia da época que eu dava aula para medo de dirigir é exatamente isso. Quando a pessoa está entregue ao processo, o processo evolui naturalmente. Inclusive, pegar um gancho, né, para falar do embasamento de tudo isso, né? Primeiro eu fazendo esse processo comigo, estudando metafísica, fazendo esse processo comigo. Metafísica me ajudou em que sentido? Eu sou 100% responsável, então tá aqui, não tá lá, isso ajudou demais. E aí vai dando um mix, né, de tudo que você vai estudando, vai ouvindo falar, tal. Eu fui tendo querendo compilar isso. E uma das coisas que mais me apaixonou, né, que ajudou a contribuir essa ideia de escola, são as filosofias orientais, né, budismo. Eu sou apaixonado pelo taoísmo, que tá falando desse lugar aí. O taoísmo fala de você entrar em contato com o vazio. Olha, o que é o vazio? Silêncio, né? E essas práticas, né? Você precisa primeiro de uma educação, de uma disciplina para essas técnicas, né? Vou praticar taoísmo. Não, você tem que estudar taoísmo. Estudar o budismo, achar o caminho do meio do budismo, é estudar, é ver que você está nos extremos o tempo todo, então leva anos. E aí todas essas técnicas ajudou eu entender, né, quando eu trago os exercícios, né, que não tem nada a ver com as filosofias diretamente, mas sempre tem essa bagagem, né, do observar. Faz o exercício, faz um movimento na sua vida. Vamos supor, você está trabalhando uma questão de um relacionamento, né, de colocar limites, vamos dizer assim. Aí você faz um movimento e aí todas essas filosofias, esses estudos que são maravilhosos, eles ajudam a você se perceber depois que você fez. Eu acho que a grande chave do resultado, ele vem aí. Para mim, eu acho que a cereja no bolo. Eu fiz um movimento. Como que eu fiquei? Aprende a se observar. Aprende a olhar. Aí eu comecei a reparar que um movimento dito como contra cultura, contra social, me fazia muito bem. E movimentos, né, de agradar o outro, de agradar, fazer muito mal, né? E por que eu chamo para um estudo? Porque, então quer dizer que se eu me sentir mal é para eu não fazer, se eu me sentir bem... Não é exatamente assim. Por quê? Porque se você também fazer só por si e ignorar o outro, isso em alguma hora vai fazer você se sentir mal também. Entende? Então não é... A gente quer receitinha matemática, a gente quer abrir a receita do bolo. A receitinha lá, que não sei o que. Então dor de cabeça eu tomo isso a cada 6 horas e vou ficar bem daqui 3 dias. Você quer isso, né? E não é assim que funciona. Por quê? Porque quando você vai fazer um exercício, isso vai mexer com outras coisas, né? Que também são importantes para você. Aí, resumindo, o que eu quero dizer é assim... O que eu ensino, né? Que é
a pergunta que você fez. Eu ensino você a distinguir o que é importante do que não é importante. Que é importante pra mim, que vai fazer sentido pra mim. Então, muitas vezes pra mim, você é uma pessoa importante, né? Então, cuidar desse relacionamento vai ser importante pra mim. Entende? Só que eu não posso deixar de dar importância para o que eu sinto. E aí eu estudar autoconhecimento tem muito a ver com esse passo a passo, né? Horas eu dou importância demais para mim e sinto que eu deixei a desejar. Horas eu dou mais importância para você e sinto que aqui pesou, que ficou. Até eu começar a entender como que chega no que realmente é importante. E aí passa a ser um processo de educação. Porque a partir do momento que eu sei que é importante para mim, aí é educar, aí é disciplina. Se fazer essa atividade é importante para mim, por que eu não fiz? Que falta de respeito é essa? Então você vê que daí a gente vai tomando cada vez mais o caminho da escola. Sim. Do que de uma terapia, né? Que é disciplina, que é exercício, que é processo de atenção e cuidado e de respeito. Sim, principalmente. lapidação. É. Vocês pegaram a dica? Muito importante. Eu achei, me veio uma coisa na mente, né? Cada pessoa tem uma impressão digital. Então não é à toa isso. Então a receitinha de bolo, ela talvez saia um bolo, talvez saia para todo mundo, vai sair, mas vai ser chocolate, o meu vai ser chocolate, o dele também vai, a mesma receita. Só que talvez o meu vai solar, o dele não. Talvez o meu fique bom, o dele não. Então, isso que você está dizendo é muito legal, porque é exatamente o que você aí, nós aqui, precisamos fazer na vida para tentar melhorar. Né? Adorei essa analogia, adoro analogias, né? O seu bolo pode ser, a mesma receita para um pode dar certo, para outro não. É assim a vida, aceite. Aceite que você vai precisar olhar para os seus processos. Só você. Não tem receita pronta. É só você que se assume. É só você que tem a capacidade de lidar com isso, porque é só você que está lá dentro, não tem mais ninguém lá dentro. E, inclusive, eu como professor, eu tô olhando de fora também. Sim. Né? Você precisa aprender, eu vou te ajudar a te conduzir para dentro, mas eu tenho o meu olhar de fora, é só você que vai estar aí dentro, que vai achar. Às vezes uma coisa que para mim é totalmente importante, para ele é irrelevante. Exatamente. E eu preciso ter a capacidade desse olhar imparcial. Sim. Agora me fala, Mas, e você fez todo esse caminho sozinho? Que a gente está descrevendo aqui? Eu sei que não, mas me conta. E como é que foi incluindo incluindo, né, pessoas nesse seu caminho de criar esse método, essa escola, e a importância disso para você? Nossa Senhora, é importante demais, demais. Quem faz alguma coisa sozinho, eu tenho para mim que está extremamente equivocado. Extremamente. Você não é capaz, hoje, nem em sociedade, você não é capaz de fazer nada sem a contribuição de alguém, direto ou indiretamente. E primeiro é a gratidão imensa que eu tenho pelos meus alunos, você, minha aluna. Agradeço demais. Por quê? Porque sem vocês, como material, né, de aprendizado mútuo, de troca, né, nada do que eu construí ia ser validado na prática, né? Sim. Eu validei algumas coisas comigo, mas é comum e eu conto essa história sempre que eu tenho oportunidade. Quando eu comecei a ter alguns resultados de estudos comigo, que eu comecei a perceber que eu estava me colocando numa melhor, sintomas da ansiedade foi ficando cada vez melhor administrado, eu com a clareza de consciência cada vez melhor. Não pensa que eu estava feliz, não. Muito pelo contrário, eu estava achando que eu poderia estar ficando louco. Olha. Sabe aquela coisa? Será que eu tô bem mesmo ou eu tô surtando? E não tô sabendo. E não tô sabendo, né?
Então eu acho que o outro foi fundamental, né, nesse processo de, primeiramente, né, a gratidão que eu tenho por toparem algumas pessoas específicas que sabem quem são, ter topado se submeter a um processo totalmente sensorial, vamos dizer assim, ó. Que referência que eu tenho? Eu não peguei isso de nenhum livro, claro, inspirado por muito estudo, né? Sim. Claro. Mas não é uma coisa que tá ali escrito, ó, faça isso, não. Foi você experimentando mesmo Foi em você. experimentando isso, e aí, experimenta você também. Então eu acho que você ter alguém que topa ser cobaia de um processo novo, eu acho que isso já é um privilégio, né? Eu não tive uma pessoa, tive várias ao longo do processo, que foi naturalmente validando. E aí, né, cada um com o seu olhar, com a sua especialidade, começa a interferir. Que é isso, eu não dei uma coisa pronta, testa e ok, não. Não, eu dei uma coisa que funcionou comigo, mas com você não funcionou exatamente dessa forma. Mas te ajudou também a funcionar de outra forma. Entende? Então eu sempre falo isso, foi um processo coletivo. Porque o importante, na verdade, a essência tinha, que era se educar internamente. Isso. E levar a sério uma coisa que é boa pra levar você. a sério. Então, os exercícios, às vezes a gente fala, nossa, que exercício será que eles dão? Exercício simples, no sentido assim, eu identifiquei que... deixa eu ver se eu me lembro de um exato, né? Eu não vou lembrar, porque são tantos e acaba poluindo na minha mente, mas é no sentido de, poxa, é importante para eu dar atenção para... almoço em família de domingo. Aí é um processo de educação. Então o exercício era almoço em família domingo? Só. Aí a pessoa ia, aí na outra semana ela voltava pro grupo de estudos para falar sobre o Entendeu? almoço. Se sentiu bem ou se sentiu Como mal. você se sentiu? Me senti bem, me senti mal. Aí a gente começou a lapidar, né? Se realmente esse almoço era importante para ela. Isso. Então a essência era essa, né? Se algo é importante para você, dê atenção. Ponto. Então quer dizer que você tá 2 meses sem ir lá no almoço em família. E aí você quer ficar bem? Entende a analogia? No final é um processo muito simples. Claro, para uns vai ser almoço em família, para outros vai ser cuidar do carro. Sim. Sei lá, né? Mas não importa. A partir do momento que identificamos que isso é importante, dê atenção para isso. E aí essa construção ela vai sendo coletiva, Lê, porque aí você vai vendo, poxa, mas funciona, mas tem isso que acontece, não sei o quê. Tá, então vamos incluir essa pergunta também no exercício? Vamos. Então eu falo sempre, eu não construí nada sozinho. E volta, agora acho que agora é a deixa que você queria antes, vou deixar você falar, que é a deixa do grupo de estudos. Porque o grupo de estudos, veja se faz sentido, mas ele tem conexão, né? Tudo que foi feito, tudo que é feito no grupo de estudos, ele pode ou não ser utilizado na escola efetivamente. Mas é isso, conta um pouco para eles. Exatamente. Então a trajetória foi, né? O grupo de estudos agora já fez 18 anos, a escola vai fazer 18 anos. Então você vê que o grupo de estudos começa antes e a gente vai construindo a escola na sequência. E é isso, o grupo de estudos, na verdade, é esse grupo de pessoas, de cobaias que vão se submetendo a exercícios e desenvolvendo os processos. Aí que são. E aí a gente vai incluindo tudo. Aí a gente montou o gráfico, né? Um gráfico, olha, então essa emoção ela combina mais nesse nível de consciência, que é o vermelho, unindo a cromoterapia, vai ficando essa coisa bonita. Mas, principalmente, Lê, essa construção coletiva, né? O grupo de estudos, para mim, ele é o departamento principal aqui na escola, porque
ele é o que cria a escola, não sou eu que cria. Sim, porque, deixa eu só complementar, porque são indivíduos, esse grupo é feito por indivíduos que se responsabilizam pelos exercícios que são feitos. Claro, a gente aqui traz uma base, que é de acordo com os estudos, com o gráfico que ele está dizendo que é uma coisa particular, né, que tem aqui na escola, mas que eles se responsabilizam e fazem esses exercícios fora. E aí traz, que é essa observação que ele está falando desde o começo, que a gente precisa se observar. Então traz o exercício feito e observado para a gente estudar o que aconteceu. Exatamente. E aí, ao longo dos anos, né, criamos o método, o grupo de estudos criou o método. Eu fui, né, quem estava à frente ali, quem foi compilando, colocando, mas eu sempre atribuo essa gratificação ao grupo de estudos que cada ano vai se propondo a estudar uma coisa que a gente vai incluindo na escola de alguma maneira, né? E já há 3 anos você está na... 3 anos? 2 anos? Não, 2. Há 2 anos, a No segundo ano. nossa querida Letícia, à frente do grupo de estudos, que também me permite cuidar de outras coisas na escola. Conforme a escola vai crescendo, né, vai tendo essa estrutura aumentada. Então hoje é a Letícia que conduz os estudos aí e sempre com essa proposta, está sempre agregando algo para a escola que está em construção. Né? Chegando à maioridade agora, ainda tem um caminhar para esse amadurecimento completo. Sim. Do que é. Inclusive uma outra, se é que eu posso falar que é uma dica que eu posso dar, se é um cutuco, não sei como chamar, nós precisamos aceitar que estamos sempre em transformação, em mudança, em evolução. Essa história de que eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim, não existe. Porque por mais que a pessoa não mude nada, vem a vida e inventa um aparelho celular, que ela vai precisar aprender a mexer nele. Então, querendo ou não, ela mudou alguma coisinha. Né? Então, quando a gente... Vamos exercitar esse olhar e quando a gente interioriza isso, de que isso é importante, também faz muito bem para nós, né? Vou usar uma frase aí da teoria da evolução do Charles Darwin, que não é o mais forte e nem o mais apto que sobrevive, mas quem melhor se adapta às mudanças. Essa frase é boa. Essa frase, ela é a frase motriz do trabalho da escola, né? Que nós temos essa ótica evolucionista, né? Que estamos em construção, estamos em evolução, né? Interna. E a única forma de você acompanhar a evolução é você se estudando e evoluindo. E no nosso caso, evoluir é expandir a consciência. Esse conceito eu acho legal também, Lê. O que é expandir a consciência? Acho que isso, inclusive, ajuda a pessoa também a entender o que é o trabalho da escola. Imagina que a pessoa com zero consciência é a pessoa num quarto escuro. Tá. Ela é uma pessoa, ela tá tudo certo com ela. Precisa comer, precisa fazer as necessidades básicas. Só que ela não vê nada, né? Ela tem que ir tudo intuitivamente. Então ela sai esbarrando na mesa, cai o copo, não sei o quê. Por quê? Porque ela tá inconsciente. A consciência dela não está, né? Não tá com clareza, não tá iluminada, né? As teorias hinduístas também, que eu adoro, né? Fala muito desse lance da iluminação. Então, e aí o processo de autoconhecimento é como se você começasse a acender uma lanterninha nesse quarto escuro. E aí eu tava fazendo essa reflexão com uma aluna esses dias e eu achei fantástica. Não sei se vocês vão achar, mas eu achei. Você põe a lanterninha... O que acontece? Faça essa reflexão nos seus processos de autoconhecimento, mesmo que não seja comigo, com outros terapeutas, com outros professores. Falando dessa modernidade também, né? Dessa vida moderna. Você acende a lanterninha, aí você repara que você
como estava inconsciente, você não viu, mas tinha um móvel no meio do caminho que impede você de ter o fluxo nesse quarto escuro, né? Por isso que você esbarra e tal. Qual que é a primeira coisa que a pessoa faz quando ela se dá conta do móvel? Tira ele Ah, da é aí frente. que tá. É aí que tá, gente. É aí que tá. Aí ela, como ela vai precisar das duas mãos pra arrastar o móvel, ela faz o quê? Ela joga fora a lanterna. Volta a ficar escuro. Aí ela não acha o móvel, ou se acha, ela faz uma força e depois esbarra em outra coisa que ela não tá vendo. O que eu tô falando com essa analogia, Lê? Eu tô falando que o processo de autoconhecimento não é pra você fazer nada. É só pra você enxergar a mesa. O fato de você querer tirar o problema imediato que está ali faz você voltar a ficar inconsciente. Por quê? Porque você vai ter que largar a lanterna de novo e o quarto vai voltar a ficar escuro. Aham. Então, o resultado não é isso que você está pensando, gente. O resultado é: agora eu sei que tem uma mesa ali. Se eu quiser passar para o outro lado do quarto, eu já sei que se eu fizer um caminho reto eu vou bater. Então eu já vou tentar um caminho alternativo. Isso já é uma grande evolução. Por quê? Porque eu passei a ficar consciente da mesa. Se eu tentar arrastar a mesa, além de eu não ver mais a mesa, ela vai estar arrastada para um lugar que eu não sei mais onde ela está. O famoso esconder a sujeira por debaixo do tapete? Exatamente. E o processo da escola, né? O que é o resultado que a gente quer com a escola? Que você tenha o seu quarto o mais iluminado possível. Não para você fazer alguma coisa imediatamente com aquilo, que aquilo vai te deixar inconsciente. Não. Mas para você começar a mapear o seu mundo interno, fazendo essa analogia com o quarto. E aí você saber onde estão as coisas e cada lugar que você for internamente, ou cada lugar que você for nesse quarto, você vai ter menos risco possível de se machucar. Menos estrago você vai causar com você mesmo. E aí, depois desse quarto iluminado e você sereno, ai que legal. Eu acho incrível essa analogia. Aí você começa a criar uma estratégia para tirar aquela mesa que está incomodando. Quarto iluminado. Por quê? Porque aí você consegue ver que aquela mesa tem um espaço que ela cabe certinho naquele canto que agora está iluminado, que antes você não estava vendo. Você só estava querendo arrastar por aí. E você fica perdido na vida. Por isso que eu vejo, Lê, a pessoa fica 10, 20 anos perdida, 30 anos. Sim. Perdida. Você vê que a pessoa tá na mesma roleta do rato. Por quê? Brincando aqui com essa analogia, é ficar arrastando mesa pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. E fazendo barulho, incomodada, machucando. Oh, meu Deus! Em vez dela se dedicar a iluminar o quarto primeiro. Aí depois que ela iluminar, ela consegue sozinha. Então eu falo que, né, o resultado da escola é esse, né? O que é a pessoa que se forma na escola? A pessoa que tem uma clareza do processo dela. Aí algumas pessoas falam: nossa, mas a pessoa tá ruim do mesmo jeito, não sei o quê. Não subestime. Ela não é que os problemas dela acabaram e não é que ela agora. Não, porque a gente acha que resultado agora eu sou calmo sempre. E agora eu sou. Não, muitas vezes a raiva é importante para você fazer alguma coisa, mas o resultado que ela tem a capacidade de saber que ela está fazendo errado, sozinha. Ela tem a capacidade de ver onde ela pode melhorar. E principal, Lê, quando eu tô com o meu quarto iluminado, quando você me dá um palpite na minha vida, ou você faz uma crítica na minha vida, eu consigo enxergar onde essa crítica cabe, porque meu quarto está iluminado. Quando meu quarto está escuro, a crítica vem e simplesmente me bagunça mais ainda, porque eu me cobro a atravessar para o outro lado, a tirar a mesa daqui, não sei o que, e eu vou me perdendo. 20, 30 anos nesse processo. Eu acho que essa é a minha missão, Lê. Acho que esse é meu propósito. Fazer, né?
a gente ganhar um sentido para a vida, numa vida que supostamente nem tenha sentido, mas se você atribuir um sentido para a sua vida, parece que tudo ganha força, tudo ganha potência, né? Os seus potenciais, eles vão se desenvolvendo. Muito bom, você me deu o gancho perfeito, porque era a minha próxima pergunta, sobre propósito. Então você ensina aí, a gente incentiva os alunos a evoluir nos seus propósitos de vida. Termo muito falado hoje em dia. Não sei até que ponto todo mundo consegue alcançar a profundidade dele, porém é muito falado. Então, eu sou um exemplo disso aqui, tá, gente? Com o canal aqui, Diamantes Indestrutíveis, sou um exemplo desse estudo de caso, de vida, enfim, e de propósito. Então, como que é esse processo? E o que o aluno precisa aprender para encontrar esse propósito? Se é que tem essa resposta. Primeiro, eu vou confessar aqui para vocês, né, que eu tô nesse processo do comunicar, né, desenvolvendo esse comunicar. Então, eu sabia que você ia fazer uma pergunta com relação ao propósito e eu quis... E foi, eu acho que a única pergunta que eu quis... Não, que eu preciso arrumar uma analogia para responder isso, para não ficar tão subjetivo. Né? Então eu vou tentar fazer uma analogia. Inclusive, vocês podem dar feedback se o que eu estou falando está tendo clareza, vocês estão entendendo. E principalmente, isso está te estimulando a você fazer o seu processo de autoconhecimento? Mais importante. Eu acho que isso é importante, Sim. né? Senão fica, legal, tal, mas... É uma ideia. É uma ideia. E fica nisso. A nossa intenção aqui, na verdade, é fazer acordar. Vocês, quem estiver dormindo, é fazer acordar. Se faz sentido para você, né? Comece um processo sério, sistemático, profundo. Não só conhece daqui, conhece dali, né? Fica acendendo e apagando a sua lanterna. Às vezes você faz cursos muito pontuais assim. Tá, identifiquei uma coisa ali no canto da... Aí depois eu apago a lanterna e... Não sei se ficou claro a analogia. Por isso que o meu apelo é fazer um processo sistemático. Por quê? Para você ir iluminando aos poucos. É aquele joguinho do caça... das imagens que você tem que combinar as imagens, né? Jogo da memória, Tá. tipo, acende e apaga, você tem que saber onde tá. E aí conforme você vai sabendo onde tá, as imagens você tem o quadro todo revelado pra você. Não é assim esse jogo? Autoconhecimento é isso. Você vai olhando, chegando, daqui a pouco você vai associando uma coisa com a outra e integrando. Aí você se conhece de verdade. E a historinha que... a analogia que eu quis trazer para responder essa coisa de propósito imagina assim, se você ganha o seu salário e você não tem propósito nenhum com ele, que seja fazer uma viagem, comprar um carro, comprar uma casa, propósito qualquer, não importa qual o propósito. Certo. O que importa é, se você não tem propósito nenhum com o que você ganha, o que acontece? Você gasta tudo. Gasta tudo. No mercado, sei lá. E gasta tudo com o quê? Você nem sabe. Você nem sabe com o que você gasta. Agora, se você tem um propósito definido, o que acontece? Você continua gastando com as outras coisas, só que parece que você chega lá e... vou fazer uma viagem, não sei o quê. E você tem aquele montante. A analogia é exatamente essa. Com o nosso mundo interno é a mesma coisa. Se eu não tenho um propósito da minha vida, por que eu estou existindo? O que eu faço com a energia vital? Eu vou gastando ela aleatoriamente. E Me distraindo, né? Eu vou ficando aquele fogo de palha de, aqui tá legal, eu vou. Aqui tá, quer que nem com dinheiro, né? Me chamou a atenção, eu compro, não sei o quê. E aí no final do processo, você só fez um zigue-zague na sua vida e não construiu nada interno, profundo, um relacionamento com você. Por que eu falo de relacionamento, Lê? Porque assim, quando a pessoa não tem um propósito com o dinheiro, dificilmente se eu perguntar, com o que você gastou o seu dinheiro? Dificilmente ela vai saber responder.
internamente é a mesma coisa. Se eu não tenho um propósito com a minha vida, eu pergunto o que você fez semana passada, você não sabe responder. Olha como você tá. Porque tá vivendo no automático. Você tá vivendo completamente no automático. Aleatório. Então eu acho que é sobre isso. É sobre isso. Se conhecer é encontrar o propósito de vida. Por quê? Não é o que você vai fazer. Então eu preciso deixar a minha marca no mundo. Não é isso. Não é isso. Apesar de ser uma coisa muito desejável. E é legal, é uma sensação legal. Mas não é isso. O que quando você faz o processo de autoconhecimento, é você começar a aprender a direcionar a energia da sua vida para algo. Quando você direciona a energia da sua vida para algo, relacionando com direcionado o seu dinheiro para um objetivo, chega no final do ano, você tem algo que você considera relevante. Você criou um sistema profundo, afetivo com relação àquilo. Né? Por exemplo, meu propósito é ensinar, educar internamente as pessoas. Todos os dias da minha vida, eu coloco uma parte da minha energia vital para esse propósito. Aí eu vou construindo um processo, eu vou construindo uma escola. E são coisas que que não é o status que isso me dá, mas é o impacto afetivo que isso tem. Sabe aquela coisa que você começa a ter, sentir que você se dedicou por algo e aquilo passou a ser uma extensão sua? É sobre isso o propósito, Lê. Né? Isso, é o trabalho realizado ser você subjetivamente materializada objetivamente em algo. Ou seja, a pessoa sentir aquela obra, sentir você. E isso ser simbiótico. Não consigo distinguir a obra do autor. Eu vendo a sua obra, eu vejo o autor. E é isso que deixa eterno, né? Porque mesmo quando você for, a sua obra vai fazer eu sentir você. Não é só lembrar de você, não. Porque lembrar ainda é muito cognitivo, é muito distante. É sentir. Que nem a sua obra, que é esse programa. Essa é a força motriz que vai fazer você mais um programa, mais outro programa. Sim. No final de 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai ter uma obra que vai ser uma extensão material do seu sentir imaterial. Isso é lindo demais. Isso é profundo, isso é rico. Sim. E é sobre isso. Muito lindo. Ele usa uma palavra que eu gostaria de falar aqui, mais como um cutuco mesmo, no sentido de ele fala de não ser um parasita. E essa palavra, ela choca tanto, não sei se vocês ficam chocados, mas não ser um parasita. Então, essa entrevista também é um convite para vocês e para nós também, tá? Não somos melhores do que ninguém. De não ser esse parasita aí, porque o planeta inteiro, eu gosto muito de falar sempre da natureza, porque todo animal, toda planta já nasceu sabendo o que veio fazer, porque eles não têm um cérebro como o nosso. A gente se distrai muito, a gente precisa aprender o que fazer, porque a gente até nasceu com essa centelha aí, com essa coisa aqui dentro, mas a gente se distrai muito, então a gente precisa descobrir o que fazer. Então, tente descobrir, não seja esse parasita. Acho que esse é o grande recado que eu queria muito assim com essa pergunta. Essa palavra choca, eu não pretendia falar isso aqui, mas ela choca por conta disso, né? Observando a natureza, que o parasita faz? Ele puxa todos os recursos do ambiente e morre. E não dá nada. Morre e não dá nada. E não dá nada. E aí quando o ambiente não fica mais
confortável para ele sobreviver, ele morre junto com o ambiente. Será que não é isso que estamos fazendo com o planeta? Com certeza. E é muito triste. Então, o propósito de vida é você, tá, e aí? O que você vai realmente contribuir? Qual que é o seu, né? A natureza investe tanta energia em você, tanta coisa, só pra você. Ela dá tudo pra gente, tudo. Mas é sobre isso, viu, Lê? Muito do sofrimento interno, ele vem por essa ausência de propósito. Por quê? Hoje é o que a gente chama aqui na escola do mimado. Né? A gente acha que a gente tem direito a usufruir do sol. Sempre foi tudo dado assim, de mão beijada? O ar, né? Nós vivemos num país tropical, então a gente é mais mimado ainda, porque... Infinitas legumes, frutas... E aí eu acho que eu tenho o direito não, eu tô com preguiça, eu acho que esse ano eu não vou tirar um tempo, né? Na natureza nada funciona assim. Né? Ela trabalha o tempo todo. É trabalho o tempo todo, né? Mas não esse trabalho Não, é um trabalho de servir. Ela está servindo a nós, à existência, ao planeta, ao universo. É esse trabalho. E qual que é o seu serviço? Ou você está fazendo um serviço? Sim. Né? Não, e encontrar não é um bicho de 7 cabeças, gente. Vamos voltar à analogia da água? Né? Falar, encontrar meu propósito. Você sai pra fora. Não, é dentro. Volta pra dentro. Não vai pra fora. Você não vai perguntar. Você não vai vir me perguntar qual que é meu propósito, né? Você vai. Marcel, eu quero descobrir meu propósito. Eu vou saber qual que é o seu propósito? Claro, tô brincando porque o processo, ele sim vai te ajudar nisso, mas ele vai te ajudar da seguinte maneira. Acalma sua água. Seu propósito tá lá, uma moeda de ouro no fundo do oceano. Eu falei isso de propósito. Precisando ser encontrado. É um diamante que tá lá precisando ser encontrado. Você só vai conseguir se você estiver calmo, sereno, tranquilo e disposto a respirar, mergulhar lá embaixo, no escuro, né? Toda aquela imensidão para depois poder voltar com ele. E achar seu diamante indestrutível. Que lindo! Ai, Má, bom, vamos começar a caminhar pro final, tá, gente? Então tá, tudo isso falado desde o começo da sua trajetória, agora já com a escola, então o que está acontecendo? Surgiu aí sua necessidade de criar uma comunidade, certo? Sim. E aí, não chamar mais de escola, e sim instituto. Então, queria que você contasse um pouco, que eu sei que é importante isso para você. Então, conta um pouco pra gente dessa mudança. Na verdade, a coisa está crescendo, né? Não é que não é mais escola, muito pelo contrário. Tá. É escola. Só que a escola é uma parte agora, né? Vai ficando maior, né? E a gente está nessa ideia da comunidade. Por quê? Qual que é a minha sensibilidade com relação a isso? Por que isso é importante? É comum a gente falar, né, que, puxa, mas como que a energia aqui dentro da escola é muito diferente da energia lá fora, né? Mas por quê? Porque não é que é feito um trabalho energético, né, não sei o quê, não, mas é simplesmente porque quando você começa a reunir pessoas que estão deixando de parasitar e estão contribuindo, né, começa a acontecer uma energia de fluxo natural muito mais orgânico, que dá essa sensação que aqui é um ambiente que parece que as coisas fluem melhor, eu sou melhor aceito. Por quê? Quem não te aceita é porque não se aceita. Então por isso que a pessoa critica. Né? E aí o mundo lá fora, vamos dizer assim, né? Sem educação, é um mundo que eu não me aceito, então eu não vou deixar você também se aceitar, eu também não vou te aceitar, e aí fica todo mundo se nivelando, se nivelando por baixo, né? Quando você começa a entrar num ambiente que tá todo mundo buscando se aceitar, não que se aceita, né? Senão, já pensou todo mundo se aceitando? Seria lindo, hein? Mas a gente tá buscando se aceitar. Então, naturalmente, eu sou muito mais
tolerante com as minhas falhas, né? Ou mais compassivo, vamos dizer assim, automaticamente eu consigo ser Com o outro. com o outro. Então as falhas do outro acabam não sendo tão o mais importante. O mais importante é o que ele tem para contribuir. É o que, né? Então eu sempre fui fascinado com essa ideia de uma comunidade, de pessoas que com uma consciência, né, legal, que para de ficar apontando pro outro e ajuda, né? Eu acho que essa é a regra, é a régua que a sociedade gostaria de ver, né? Só que como a gente, né, não consegue fazer isso numa larga escala, a gente tá fazendo isso numa pequena escala. E aí criar um instituto, né, que para dar possibilidades da a pessoa se conhecer primeiramente, encontrar o seu propósito de vida e de repente numa comunidade conseguir ter espaço para pôr o seu propósito de vida, que eu acho que o seu programa é um pouco disso, né? É um exemplo, com certeza. É um exemplo de, ou seja, a Lê descobriu o propósito dela na comunicação, que ela precisa comunicar, e não é qualquer comunicação, né? Eu acho que a introdução que ela deu disse o que é, a introdução desse programa. Tendo esse espaço de agora, o meu propósito, né? Então, o que a comunidade puder ajudar para isso acontecer, ela vai ajudando, e eu acho que é assim que vai acontecendo. Ainda estamos muito no início disso, mas esse é um pouco do que eu estou vislumbrando para o futuro da escola. Muito bom. Má, eu quero deixar agora um espaço para você falar o que você quiser, um trabalho, ou a escola, o que você quiser divulgar para o pessoal te procurar, onde te encontra, como que faz? Ah, legal, gente. Meu trabalho é todo voltado como professor de autoconhecimento, né? Então, eu sempre busco desenvolver cursos, técnicas para isso. Então, uma parte do meu trabalho é voltado para esses cursos, que eu dou cursos, né? O curso que eu estou trabalhando atualmente é o curso As Leis da Vida, que é um curso de introdução ao autoconhecimento. O que eu quero nesse curso? Quero despertar para esse despertar que eu tive com 14 anos, né? Peraí, olha, como que é ser 100% responsável? Como que é eu pegar isso e começar a me estudar? Então é um curso de introdução ao autoconhecimento que é legal. E diversos outros cursos, né, que eu vou desenvolvendo nesse sentido. Tenho hoje uma oficina de reiki com cromoterapia na Casa de Cultura, que também acaba sendo um trabalho de autoconhecimento legal, através da parte energética, do estudo dos chakras. A gente traz muita consciência. Esse grupo, inclusive, ele tá, né, não é uma oficina. Eu falei inclusive essa semana para eles, nossa, isso aqui virou um projeto, é um projeto de estudo profundo, e é lindo ver o resultado que essas pessoas estão tendo. E uma parte do meu trabalho é aqui na escola, é no Alegras, com o curso de educação interior, que é a minha menina dos olhos, né? É o meu curso, é o curso que nós desenvolvemos aqui, que hoje ele está num formato belíssimo, uma aula por mês, mas com exercícios semanais que a pessoa vai desenvolvendo e principalmente evoluindo os estágios de consciência, né? Começando pelo vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta, né? Fazendo esse ciclo completo na busca de qual resultado? Iluminação. Iluminar o seu quarto escuro e saber onde estão as coisas, para aí sim você, com estratégia, poder fazer as coisas aí acontecerem. Muito bom. E fala o teu canal. A gente vai colocar aqui escrito, mas onde elas vão te achar? E aí, né, eu tenho a minha página do Instagram, Marcel Walbert 1. E no YouTube eu estou como Marcel, professor de práticas do autoconhecimento. Eu gosto dessa palavra práticas, né? Porque eu sempre busco um exercício. Acho que eu dei alguns sem querer, né? Faz exercício, não sei o quê. Que é essa minha preocupação com desenvolver sempre. E estudar sempre. E da mesma forma que você não entra na escola e sai em 2 meses e aprende tudo,
Né? Você entra na primeira série, segunda série, terceira série, quarta. A escola de educação interior também é isso, né? É você ir desenvolvendo nível a nível a sua expansão de consciência. Para quê? Para você ser hábil em lidar com a pessoa mais importante da sua vida, você mesmo. Muito bom, arrasou. Quero te agradecer muito a presença aqui, essa entrevista maravilhosa que você deu. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina. Foi maravilhoso para mim. Obrigada eu. E aí eu quero finalizar dando jogando essa ideia para você. Em que sentido, né? Pensa assim que 1% que você jogar para uma outra pessoa ou para uma situação, você já não está mais se responsabilizando pela sua vida. Você já não está sendo mais o que ele acabou de dizer aqui. Então, olha para você interno, procura, se for aqui no meu canal, me chama, se for nos que o Marcel acabou de passar, procura algum lugar para que te ajude a encontrar esse caminho da autorresponsabilidade, da autonomia, que eu tenho certeza que ele vai te tornar cada dia mais um diamante indestrutível. Obrigada, viu? Até a próxima!